Se você está querendo entrar no mercado financeiro e não sabe nem por onde começar, qual cargo seguir ou qual certificação tirar, fica aqui comigo porque nós iremos conversar com o Thiago Feitosa, especialista no mercado financeiro e fundador da T2 Educação. Eu sou a Juliana Caveiro e esse é mais um episódio do Carreiras e Afins. Thiago, muito obrigado por topar estar aqui com a gente e conversar um pouco mais sobre esse assunto que eu acho que é dúvida geral de todo mundo. Então, para a gente poder começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco de como é estar no mercado financeiro. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acompanho a Money Times, especificamente a sua carreira antes mesmo daqui. Então, é uma honra para mim estar aqui. Espero poder contribuir com quem nos assiste e nos ouve para falar sobre carreira. Como é estar no mercado financeiro? É desafiador para caramba. Apesar de ser desafiador, é um segmento da economia que ele pulsa e ele precisa crescer cada vez mais, porque eu digo o seguinte, o mercado financeiro é o único setor da economia que ele está presente em todos os outros setores. O que eu quero dizer com isso é que não existe nenhum setor da economia que prospere sem usar soluções que o mercado financeiro provê. Desde as soluções mais triviais, como meios de pagamentos na ponta para um comércio, até operações estruturadas que grandes empresas acabam buscando aí, bancos de investimentos e estruturas mais robustas para prover essa solução. Então, é uma área bastante desafiadora, é verdade. Se a gente comparar com outros setores da economia, ela tem uma remuneração em média, obviamente, quando a gente fala em média, não estamos generalizando, dizendo que todo mundo recebe, mas ela tem uma remuneração em média que é acima de outros setores da economia, por isso acaba chamando a atenção de muita gente que está querendo começar a trabalhar ou desenvolver carreira. Então o mercado financeiro é desafiador, porém recompensador também. E esse meio, ele acaba tendo quais oportunidades para quem está querendo iniciar, principalmente nessa área? Tem muitas oportunidades, né? Acho que a gente pode falar sobre o mercado financeiro de uma maneira bastante ampla. O que significa isso? Que a gente pode falar especificamente de tantas áreas que existem no mercado financeiro que envolvem, por exemplo, investimentos, mas o mercado financeiro não se limita a isso, né? A gente pode falar sobre crédito, que são soluções que precisam acontecer para a economia funcionar. A gente pode falar sobre proteção financeira e patrimonial, que é aí que entra o mercado de seguros. Então, tudo isso envolve o mercado financeiro. O que muitas pessoas acabam enxergando no mercado financeiro é o segmento de atendimento ao cliente e principalmente de varejo como porta de entrada. Que não há nenhum erro nisso. O que eu quero dizer com isso, muita gente acaba enxergando nos grandes bancos e nas agências bancárias a porta de entrada para o mercado financeiro. Que, repito, não há nenhum erro nisso. Embora não haja nenhum erro, é bom a gente entender que existem outros caminhos que fogem um pouco desse modelo de agência, de atendimento ao cliente, etc. e tal, lá na ponta, mas que também pode ser porta de entrada para quem quer se desenvolver no mercado. E esses outros caminhos, quais seriam? Bom, mais uma vez, né? Primeiro, óbvio que quando a gente fala de mercado financeiro, a primeira coisa que vem à mente das pessoas são nomes de grandes bancos, de grandes instituições, porque elas acabam sendo predominantes dentro do mercado. Mas fora das grandes instituições, você tem caminhos como assessoria de imprensa é o teu caso, perdão, assessoria de investimentos. Tá? Você tem assessoria de investimentos que, de certa forma, você está relacionado com grandes instituições, mas você não necessariamente é funcionário dessas instituições. Tem a área de análise, onde você pode trabalhar como analista de valores mobiliários, estando plugado a instituições que são chamadas casas de research, que são independentes ou não, mas que hoje tem tantas no Brasil. E aqui eu estou falando só da área de investimentos. Na área de investimento tem também as assets, né, que são as gestoras de recursos de terceiros, que também, de certa forma, abrem oportunidades para jovens que estão começando a carreira dentro desse mercado. Mais uma vez, a gente sempre fala de mercado financeiro, o que vem à mente são os grandes bancos, e reitero que não há nada de errado, mas talvez pelo volume com que essas instituições contratam, é o que mais vem à mente das pessoas. Mas além disso, você pode pensar em eventualmente ter uma carreira em escritórios de investimentos, em casas de research, em gestoras, e ainda a gente poderia ultrapassar o caminho do investimento e, mais uma vez, por que não falar sobre o mercado de proteção, que é um mercado extremamente importante e que faz parte do mercado financeiro, que é o mercado de seguros, por exemplo. Por que não falar do mercado de crédito? Então, existem outros caminhos para além da porta de entrada do varejo de grandes bancos.
E para poder fazer parte dessa outra área, ou até também na parte de atendimento, é necessário algum tipo de certificação, certo? Certo. O mercado financeiro, assim como o mercado de tecnologia, é um mercado que valoriza esses microconhecimentos que são atestados por meio de certificação. Primeiro, é bom a gente entender o porquê que isso acontece, né? Porque não existe nenhuma faculdade que seja a faculdade para você trabalhar no mercado financeiro. Não existe. Se você quer ser médico, você faz medicina. Se você quer ser advogado, você faz direito. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, não existe faculdade para isso. Embora existem alguns cursos que têm uma afinidade maior com o mercado financeiro, economia, administração, contábeis, mas ainda assim, estes cursos, por mais relevantes que sejam, não preparam você para o mercado financeiro em si. É por isso que existem tantas certificações no mercado financeiro que atestam o seu conhecimento mínimo de conhecimento técnico para você poder atuar. Então, falando especificamente de investimentos, tá? Especificamente de investimentos, a gente tem a Anbima, que é a Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, que ela emite certificações para quem quer trabalhar com distribuição de produtos de investimentos, isto é, atendendo o cliente, mas também para quem quer atuar com gestão de recursos de terceiros, tá? Que é quem vai trabalhar em uma asset, por exemplo. Além da Anbima, a gente tem, se você quiser eu posso detalhar cada uma delas, mas por enquanto vamos abrir o leque aqui. A gente vai indo aos poucos. Além da Anbima, a gente tem a Ancord, que ela emite a certificação para o assessor de investimentos, que vai trabalhar representando uma instituição financeira como preposto. E além da Ancord, a gente tem a Planejar, que é quem emite a certificação do CFP, que é uma certificação de reconhecimento internacional, e que você pode ter essa certificação para atuar como consultor de valores imobiliários, como planejador financeiro, e, enfim, são essas três para distribuição. Aí a gente vai para a área de análise, né? Como eu disse, você pode eventualmente fazer carreira em uma research, que é uma casa de análise, uma instituição que atua especialmente analisando valores imobiliários. Você precisa ter a certificação da APMEC, que é a CNPI. Aí tem 3 provas ali diferentes que eu posso explicar cada uma delas. Então eu falei aqui de 3 áreas, né? Eu falei da distribuição. Na distribuição, que eu posso, mais uma vez, posso explicar cada um deles. A gente tem provas da Anbima, da Ancord e da Planejar. Uhum. Na gestão, a gente tem provas da Anbima e na análise a gente tem provas da APMEC. Certo. Então aí é pra gente poder explicar um pouquinho mais e até já entrar numa parte dos assuntos aqui que eu separei pra gente poder conversar. Na Anbima, hoje em dia, quais são os certificados e como eles se dão no mercado, né? Porque a gente sabe que, às vezes, você não precisa ter um para ter o outro, Isso. que é como funciona hoje. E aí, depois a gente pode ir um pouquinho mais pra frente e ver como vai ficar isso. Exato, tem mudanças vindo por aí. Bom, vamos falar sobre as certificações de distribuição da Anbima. A Anbima, como eu disse, tem certificações de distribuição e de gestão. Distribuição, só para que todo mundo fique na mesma página. É aquele profissional que vai trabalhar atendendo o investidor final. Ponto. Ele pode trabalhar atendendo o investidor final, sendo funcionário de uma instituição, no segmento de varejo, que é a agência lá, atendendo o cliente. Pode trabalhar no segmento de alta renda, ou ainda pode atuar como consultor de investimentos de uma instituição ou de maneira autônoma. Vamos lá. Para trabalhar com distribuição com as certificações da Anbima, existem 3. Tem a CPA 10, que é a Certificação Profissional Anbima Série 10, a CPA 20 e a CEA. Essas 3 certificações, em níveis de complexidade, elas meio que se complementam. Então, a CPA 10 é a mais inicial, recomendado para quem está começando a carreira e não sabe o que é taxa de juro. Embora quem acompanha o Money Times eu sei que não se enquadra nisso, porque quem acompanha o Money Times certamente sabe o que é taxa de juro, mas ela é muito recomendada para quem está iniciando. Ela vai habilitar o profissional para distribuir produtos de investimentos no segmento de varejo, tá? Já a CPA 20, que em níveis de complexidade ela é um pouco maior do que a CPA 10, mas ainda não é nem um bicho de 7 cabeças, ela habilita você para distribuir produtos de investimentos no segmento de varejo e também no segmento de alta renda, tá? Depois dessa, a gente tem a certificação que é a CEA, que é a Certificação de Especialista em Investimentos. Quem tem essa certificação tem o título de especialista em investimentos e pode atuar como, obviamente, atendendo o cliente no segmento de varejo, no segmento de alta renda e também como consultor de investimentos dentro de uma instituição
ou ainda de maneira autônoma. Percebe, Ju, que essas 3 certificações, elas meio que se complementam entre si, e à medida que você vai tendo novos passos, você vai adquirindo novas habilidades, novos conhecimentos técnicos, e que não há nenhum pré-requisito entre elas. O que eu quero dizer com isso, o profissional ele pode optar por fazer as 3, 1, 2, 3, e aí cada pessoa vai ter um ritmo, ou ele pode dizer, não, eu não quero nem a CPA 10, nem a 20, eu quero começar pela CEA. É absolutamente possível, é absolutamente razoável. Eu só digo que o profissional ele deveria entender, para seguir esse caminho, qual que é o teu momento de carreira, sabe? Como eu disse, se você está iniciando carreira no mercado financeiro, se você não sabe nem por onde começar, talvez faça sentido você dar um passo antes, dar o primeiro passo, entender como é que funciona isso, para depois ir evoluindo. Agora, não, eu estou querendo fazer carreira no mercado financeiro, eu já acompanho o Money Time já tem um tempo, entendo um pouco de política econômica, de política monetária, isso para mim já é mais familiar. Quero começar pela CEA? Segue a vida, pode começar. O que eu quero dizer com isso é que, ao menos por enquanto, não há nenhum pré-requisito entre essas certificações. Há, inclusive, uma grande convergência de conteúdos entre elas. Ou seja, tudo que você vê na CPA 10, você verá na CPA 20 e mais um pouco. Tudo que você vê na CPA 20, você verá na CEA e mais um pouco. Ainda nessa linha de evolução em termos de certificação, a gente poderia dizer, embora não seja a Anbima quem emite essa certificação, que um próximo passo seria a certificação do CFP, que é uma certificação internacional, como eu disse, ela é emitida pela Planejar aqui no Brasil. Ocorre que o CFP, de todas as certificações, é a única que vai exigir que você tenha experiência no mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma outra certificação tem pré-requisito de experiência, mas o CFP você precisa ter 5 anos de experiência no mercado. E isso por enquanto? O CFP não tem previsão para mudar. Não, mas eu digo o da Anbima. Por enquanto Anbima, é assim. Da Anbima, o que deve acontecer em 2026 é o que aconteceu já com as provas de gestão da Anbima lá em 18, 19, me falha agora a memória. A Anbima ela tinha uma certificação que era a CGA, Certificação de Gestores Anbima. Era uma certificação dedicada para quem ia trabalhar com gestão de recursos de terceiros, ou seja, ser gestor de fundo. A Anbima reformulou essa estrutura, não me recordo se foi 18, 19, mas enfim, antes da pandemia ali, e ela criou uma estrutura diferente para a certificação, ela criou o CFG, que é a Certificação de Fundamentos de Gestão. Essa certificação, ela virou pré-requisito para você ter outras certificações. Então, se eu quero ser um gestor, hoje, como funciona? Eu primeiro faço o CFG, depois que eu passo no CFG, eu posso escolher a próxima, se vai ser a CGA ou a CGE, que é para quem quer trabalhar com fundos estruturados. O que eu estou dizendo é, a Anbima lá atrás, para as certificações de gestão, criou esse pré-requisito. O que a Anbima está desenhando para as certificações de distribuição, isso entra em vigor em 2026, é algo parecido com isso. Haverá uma certificação que vai ser obrigatória e pré-requisito para todo mundo, e aí, depois que você faz a primeira, você escolhe para qual caminho você quer trilhar no mercado. Podendo, obviamente, fazer as duas, mas a ideia é que uma seja pré-requisito das demais, assim como funciona na área de gestão. E aí a gente tem em mente que isso só pode mudar ali em 2026. Quem quer começar agora no mercado financeiro, o que deve fazer nesse momento? Espera ou acaba já tirando uma certificação para já começar a atuar? Acho que esperar, Ju, nunca é uma solução viável, né? Porque, assim, esperar é você simplesmente ficar adiando decisões que são importantes para a tua carreira. Então, parece até que eu te cortei falando isso, então, por favor, me desculpe, mas eu recebo muitas perguntas como, será que eu devo esperar? Não faz sentido nenhum você esperar isso. A gente está falando aí de um horizonte de 1 ano e meio, mas ainda que não fosse 1 ano e meio, que fosse 6 meses, quanta coisa pode acontecer na tua carreira enquanto você está esperando algo que vai acontecer lá na frente, sabe? Então, e outra, se você vai trabalhar na área de distribuição e tem a certificação adequada para isso agora, a Anbima já disse que quem tem a certificação agora não vai perder a certificação vai ser validada de acordo com o novo modelo. Então, não faz sentido nenhum esperar e faz sentido começar pela certificação que é adequada com o seu momento de carreira e com o seu nível de conhecimento agora e não parar de estudar nunca. Perfeito. E entre as outras certificações, que até você falou que poderia explicar um pouco mais, na Ancor, o que mais a gente pode ver ali? Tá, a Ancor é uma certificação que habilita você para ser assessor de investimentos. O assessor, embora não seja regra,
mas a maioria dos assessores atuam de maneira autônoma, vinculado a um escritório, que por sua vez é vinculado a uma instituição financeira. Por que eu disse que, embora não seja a regra? É porque a CVM fez uma mudança recente que permitiu com que os assessores sejam contratados também sob o regime CLT, né? Mas essa é uma mudança relativamente nova, tem, sei lá, 1 ano mais ou menos, e o fato é que o mercado ainda está se adaptando a essa mudança, tentando entender como é que vai funcionar em termos de remuneração e tudo mais. Então o que eu quero dizer é que a maior parte dos assessores de investimentos, que são aquelas pessoas que passaram na prova da Ancord, eles atuam de maneira autônoma, porém vinculados a um escritório de investimentos e vinculados a uma instituição financeira. Tá? Esse profissional, ele trabalha também atendendo o cliente e, na maior parte das vezes, a remuneração dele vem dos negócios que ele faz em termos de comissões e tudo mais. Por que eu digo na maior parte das vezes? Porque há casos de assessores de investimentos que são CLT, há casos de assessores de investimentos que não recebem a comissão propriamente dito, mas recebem, por exemplo, um FII fixo do cliente em relação à sua prestação de serviço. E esse é um caminho, esse é um mercado que vem se desenvolvendo e crescendo muito, assim. A gente pode citar como exemplo o próprio BTG, o tanto que cresceu nos últimos anos e quanto que o BTG faz esse trabalho também para trazer novos assessores para a sua operação, porque no limite são os assessores que conseguem dar vazão aos produtos de investimentos atendendo o investidor na ponta em qualquer lugar do Brasil. Para você ser um assessor, você precisa ter a certificação da Ancord. Perfeito. E as demais que você acabou citando, tem a da Planejar, que é o CFP, e aí que ele depende de outras, foram tem essas, o né? CNPI também. E tem o CNPI. Como é que acaba funcionando o CNPI? Vamos lá, o CNPI é para quem quer ser analista de valores imobiliários. É alguém que vai trabalhar em uma casa de análise, seja ela independente ou vinculada a uma instituição, porque toda instituição tem lá a sua área de análise. Perfeito. O que essencialmente esse profissional faz? Como o próprio nome sugere, ele analisa valores imobiliários, mas em suma, ele dá call de compra ou venda de um ativo baseado numa tese, no estudo que ele fez. Então ele vai lá, olha, eu estudei a empresa X, eu recomendo que até esse preço os investidores comprem, até esse preço vendam. Então, em linhas gerais, é isso que ele faz. Tá? Repito, existem casas de análises que são independentes e outras que são vinculadas a instituições. Para você ser um analista de valores imobiliários, você precisa passar, assim como para ser gestor, no mínimo em 2 provas, só que aí é da APMEC. Tem o CNPI Conteúdo Brasileiro, que é uma prova mais legalista, do ponto de vista de você entender resolução, entender um pouco como funciona o nosso sistema financeiro, um pouco de matemática, um pouco de economia. E depois que você faz essa prova, você vai fazer o CNPI Fundamentalista, tá? Que é o conteúdo global, ou CNPI Técnico. O CNPI Fundamentalista é aquele analista que vai analisar empresas de acordo com os seus fundamentos e de acordo com os fundamentos econômicos, o que significa analisar balanço, DRE, ITR e por aí vai. Tá? O CNPI técnico é aquele que vai analisar compra ou venda de ativos fundamentado nos gráficos, né? Aqueles gráficos de candle de alta, candle de baixa e por aí vai. Tá? Então é isso que ele faz. Ou ainda no limite, se você tiver as 3 certificações, que é o conteúdo brasileiro, que é o pré-requisito, e as 2, você se torna um analista pleno, e o analista pleno pode fazer análise de qualquer forma, seja fundamentalista ou técnica. Uma dúvida que eu tenho é, essas certificações, elas se sobrepõem ou não? Elas só se acumulam, vamos dizer assim? Não. As únicas que a gente vai dizer que se sobrepõem é basicamente CPA 10, 20, CEA e um CFP. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um CEA, você não precisa fazer a prova do CFP, não precisa fazer a prova do CPA. Perdão, eu falei CFP, tá errado. Não, calma lá. Se você tem o CEA, você não precisa fazer a prova do CPA 20. Tá. Se você tem CPA 20, você não precisa fazer a prova do CEA. Só essas. Só para que você tenha uma ideia. Em termos de complexidade, a prova da CEA ela é mais complexa e mais completa do que a prova da Ancord. Em tese, significa dizer que alguém que passou na prova da CEA, ao menos em tese, essa pessoa tem mais conhecimento do que alguém que passou na prova da Ancord. Mas, alguém que passou na prova da CEA não pode ser assessor, porque a Ambima e a CEA não habilita você para isso. Uhum. A única instituição autorizada a credenciar assessores na CVM é a Ancord. Portanto,
ainda que você tenha um CFP, ainda que você tenha um CEA, que em termos complexos, a gente pode dizer que é mais complexo do que a Ancord, elas não se sobrepõem porque se você quiser ser assessor, você precisa passar na prova da Ancord. O mesmo serve para você ser analista. Eu tenho o CFP, eu quero ser analista, vai precisar fazer a prova, não vai ter jeito. E passada essa parte da certificação, que outra dúvida não, mas que outro passo esse profissional que quer entrar no mercado financeiro, ele precisa tomar? Legal. Ainda hoje, pela manhã, eu gravei um vídeo que eu tava falando sobre isso lá no meu canal, que assim, ninguém defende que a certificação é tudo o que você precisa para você ter uma carreira de sucesso. Não. O que você precisa saber é que a certificação é o conhecimento mínimo que você precisa demonstrar hábil para poder trabalhar no mercado financeiro. É uma analogia que a gente pode fazer com habilitação, né? Quando você tira uma habilitação, ninguém está dizendo que você pode sair por aí com o teu carro correndo feito um doido. A habilitação, ela te dá autorização para dirigir. A certificação também, ela só te dá autorização para você atuar no mercado. Ela é um atestado de conhecimento mínimo necessário. Ponto. E por que eu estou dizendo isso? Para responder a sua pergunta. Porque o profissional, ele precisa colocar em mente que a certificação é uma ferramenta, mas que ele não deve parar por aí e buscar conhecer com mais profundidade a área que ele vai atuar. Então, não existe uma fórmula que sirva para todas as pessoas, porque depende do teu repertório, depende do seu background, depende da área que você está, depende do segmento onde você quer ir. Mas o que a gente pode dizer em linhas gerais é, o profissional, primeiro, ele precisa entender quais seriam os seus pontos cegos, ou seja, tirei a certificação, mas o que falta eu conhecer para eu atuar bem na minha área? E aí você começar a buscar habilidades técnicas para isso, mas sem esquecer das habilidades comportamentais, porque o fato é que, por melhor que seja o seu currículo, se você não tiver habilidade comportamental para lidar com isso, inclusive para vender esse teu currículo, você tem grande chance de ficar se frustrando porque você não conseguiu colocar para fora o conhecimento técnico que você adquiriu, seja com certificação ou com outro curso, com outra graduação, com outra maneira de se qualificar. E aí, saindo dessa parte em que a gente descobre quais são as nossas habilidades sociais, vou colocar assim também, qual que é o próximo passo? Assim, eu quero dizer na parte de escolher um lugar, escolher uma área, escolher uma parte ali em que você queira atuar. Qual que é o ponto inicial ali? Tá. É assim, pra quem tá começando carreira, Ju, é muito difícil da gente falar pra pessoa, descubra o que você gosta. Aí a pessoa vai olhar pra mim e falar assim, meu amigo, eu nunca fiz nada. Como é que eu vou descobrir o que eu gosto? Você só pode estar de brincadeira. Então, o que acontece no começo da carreira, e que é muito comum, é que o profissional, e aqui fazendo uma analogia, mas é que o profissional vá tateando as áreas onde ele vai se inserindo aos poucos. E o mercado de trabalho, a vida vai gerando circunstâncias que permitem com que você vá tateando e entendendo aquilo que você se adapta melhor. Então, já vi muitos casos de pessoas que sonhavam trabalhar no banco e quando entrou viu que não era para ela. Só que ela viu rápido e se adaptou. E tá tudo bem, porque nem tudo é para todo mundo. Então, acho que o grande ponto principalmente para quem está em início de carreira, tentar de certa forma ir tateando tudo que está ao seu redor, olhando para si. O que eu quero dizer com isso? Conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, seja no mercado financeiro ou não, mas a gente precisa dar um pontapé. Meu primeiro emprego foi como empacotador em um supermercado. O que eu quero dizer, a gente precisa dar o pontapé e sair tateando. E sair tateando olhando à minha volta, o que mais existe à minha volta que foge do meu cargo, que foge do meu empregador, que foge do meu setor. Por exemplo, eu disse, eu comecei como empacotador, eu cresci dentro de um supermercado, mas se eu tivesse olhado só para o setor da economia onde eu estava, e não tem nada de errado nisso, eu até hoje estaria trabalhando no comércio varejista, e reitero, não há nada de errado nisso. Mas o que aconteceu especificamente comigo? Ainda nessa empresa, eu fui trabalhar no departamento financeiro dela e comecei a tatear e entender que existiam outras coisas. Então, o ponto você precisa buscar primeiro a sua oportunidade ao sol, seja um estágio, alguma coisa, e a partir daí, começar a entender o que está à sua volta. Primeiro, nos seus pares, no seu setor, na onde você está inserido. Depois, dentro da sua empresa, se existem outras oportunidades, entender como que é a rotina das pessoas que estão lá em outras áreas. E, no limite, olhar para fora.
o que outras instituições fazem, até você entender aquilo que você eventualmente tem mais familiaridade. Embora eu reconheça que no começo da carreira é muito difícil a gente ter essas respostas, porque a gente não experimentou nada. Esse tema eu acho legal, que a gente consegue puxar um gancho bacana pro seu livro, que você acabou escrevendo agora, que fala justamente sobre a gente estar numa empresa e acabar, às vezes, pegando o nome dela para si e não acabar colocando o seu nome para fora. Legal. E ficar além do seu cargo ali dentro. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o livro e a ideia que você teve para poder escrevê-lo. Tá, bom, o livro é esse aqui, Sua Carreira é Maior que Seu Emprego. Me permita fazer um jabá, já que você falou. Sua Carreira é Maior que Seu Emprego. Esse livro eu falo sobre gestão de carreira mesmo, né? Então, não há absolutamente nada de errado, aliás, pelo contrário, é bom que a gente tenha desejo e que a gente tenha emprego e que a gente cresça no nosso trabalho. Isso é ótimo, isso é legítimo. Mas seria bom que a gente pudesse entender o quanto que o nosso empregador, ele nos remunera, e é isso que paga as contas no final do mês, e isso importa, mas o quanto que eu estou aprendendo nessa minha função. E reconhecer, obviamente, a função do seu empregador, mas o que eu posso fazer para além disso? Não só pensando no meu empregador, porque há aquela mentalidade que, eu fui contratado para colocar essa madeira aqui, é isso que eu vou fazer e nada além disso, porque eu sou pago para isso. E ok, eu respeito quem pensa nisso, só que quando você olha para isso, você perde a oportunidade de aprender o que tem aqui embaixo. Isso aqui, obviamente, numa analogia. O que eu quero dizer com isso é, nós, sendo funcionários de empresas, temos lá o escopo do nosso trabalho, somos remunerados por isso, e é bom que façamos bem, porque a gente se desenvolve. Mas, mais uma vez, o que há depois disso? Porque quando você se dispõe a aprender o que há depois disso, quando você se dispõe a fazer além daquilo que você foi contratado, você vai adquirindo novas habilidades e novos conhecimentos. E a gente falava nos bastidores, o fato é, quanto mais você sabe, mais reconhecido você é. E pode ser que o seu atual empregador não reconheça a nova habilidade que você adquiriu. E tá tudo bem. Você vai ser reconhecido pelo mercado. Uma das coisas que eu conto nesse livro é que eu fui demitido do Itaú lá em 1900 e bolinha. E eu sou muito feliz hoje por isso, embora à época eu tenha ficado bastante perdido. Hoje eu tenho a felicidade e a honra de ajudar muitas pessoas a se qualificar para o mercado financeiro, com base em coisas que eu aprendi no passado e, obviamente, porque eu não parei de estudar. Mas o fato é que, assim, por mais duro que seja e por mais difícil que seja da gente querer reconhecer, o fato é o seguinte, que o emprego que a gente tem hoje, amanhã, mais cedo ou mais tarde, a gente não vai ter mais. Este é o fato. Por mais que a gente faça uma carreira brilhante, exitosa, vai chegar o dia que a gente vai precisar pendurar a chuteira e se aposentar. Como é que a gente vai lidar com isso? Quantas pessoas, eu não tenho o número de cabeça, mas quantas pessoas que, após terminar a carreira, ao se aposentar, enxergam a própria vida sem sentido, porque acorda e fala, ai meu Deus, eu não tenho mais para onde ir. Então, quando eu digo que a sua carreira é maior que o seu emprego, é para dizer o seguinte, você precisa, óbvio, valorizar o seu empregador e por mais que você diga, hoje eu não tenho o emprego dos sonhos, não importa. Valorize o seu empregador porque ele dá a oportunidade de você aprender. E mais, para quem pretende trocar de emprego, melhor momento para trocar de emprego é quando você está empregado, não quando você está desempregado. Então, valorize o seu empregador, inclusive por isso. Mas entenda que o seu emprego ele tem de ser uma ferramenta para o desempenho da sua carreira. O futuro da sua carreira não pode depender da vontade de um chefe, não pode depender da empresa existir amanhã, porque a única coisa que a gente sabe é que as coisas do jeito que são hoje, elas não estarão amanhã. Ponto. E a gente não tem nenhum controle sobre isso. Agora, o quanto eu conheço, o quanto eu estudo, o quanto eu aprendo, o quanto eu me dedico para eu me qualificar como profissional e para que sim, tenha um peso o meu crachá da minha empresa, mas que eu consiga sobreviver sem ele é muito melhor. Basta. A gente até estava conversando nos bastidores com você mesmo, trouxe uma analogia que eu gosto muito de trazer é sempre que a gente é um time de futebol. O time que a gente tá é muito importante, mas a gente se sobressair desse time vale muito mais a pena porque você consegue ir para outros times maiores e isso acaba te trazendo uma satisfação muito maior. Já encerrando aqui o nosso papo, que foi bem gostoso, bem legal e acho que trouxe uma visão bem ampla assim, do mercado financeiro, qual que é a dica que você poderia dar para quem está iniciando no mercado financeiro e quem
já está no mercado financeiro, está meio em dúvida, não sabe para onde vai, está meio perdido? Acho que você passou por essa fase, você consegue dar uma luz. Passei bastante. Bom, acho que é aquilo, mais uma vez, né? A gente não dá pra gente ter todas as respostas, né? Principalmente no nosso dia a dia, porque assim, eu olhar pra você e falar assim, Ju, você precisa fazer isso é muito fácil, porque eu não tô envolvido emocionalmente com os teus problemas, com as tuas questões do dia a dia. Então, eu também não posso dizer pra quem está nos assistindo, olha, faça isso que vai dar certo, porque cada um tem os seus desafios, os seus medos, as suas inseguranças, nós somos seres Seu humanos. destino, né? O seu próprio destino. Mas, em linhas gerais, o que eu poderia resumir se você entender que o que você aprende, ele é seu e depende só de você poder ir lapidando esse conhecimento para fazer cada vez melhor, você tende a, mais uma vez, ir evoluindo na carreira e à medida que você vai estudando, aprendendo, isso vai fazendo com que você expanda os teus horizontes para você ir tateando outras coisas que estão para além daquilo que você faz hoje e até para que você decida melhor. Porque assim, a gente quem quer desenvolver a carreira sendo funcionário de uma empresa, a gente precisa parar para pensar que a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de uma empresa convivendo com os nossos colegas. E não tem cultura nenhuma, não tem salário nenhum que faça frente a você passar mal no trabalho porque você não gosta daquele ambiente. Então, o que eu poderia dar de dica para quem está em transição, para quem quer entrar no mercado financeiro, é entender o seguinte: você vai ter desafio em qualquer área, não existe romantizar o emprego, porque sempre vai ser desafiador, mas que na medida do possível você se encaixe em alguma empresa, em alguma área, em algum segmento que, apesar dos desafios, você consiga brilhar o teu olho de manhã ao sair de casa. Porque tem uma coisa que eu falo no livro que se você se mantém no emprego só por conta do plano de saúde, que é muito bom, provavelmente você vai precisar usar esse plano de saúde, porque você não está cuidando de si. Então na medida do possível, vá tateando a área que você está, o segmento onde você está, para que você, com maior qualificação, possa ter o poder de escolha entre a empresa A, a empresa B, o segmento A, segmento B. Mais uma vez, é desafiador? Mas se você conseguir, de certa forma, ter mais prazer do que dor nessa sua jornada profissional, acho que você tende a construir uma carreira longeva e próspera. Perfeito. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E para quem estava nos assistindo e gostou desse vídeo, gostou do assunto que a gente trouxe aqui, comenta, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal para poder continuar acompanhando o Money Times. Obrigada e até mais.